a gente vai refletir. Amém? Vamos aí para a palavra de Deus. Está lá, minha cooperadora está lá, né? Glórias a Deus. Então vamos aí para a palavra. Pega aí a sua Bíblia, prepare. Tudo certo? Tudo certo, irmão? Isso. Paulo, quando escreve a igreja dos Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses, capítulo de número 1, o versículo é o versículo 13 ao versículo 18. Se você quiser acompanhar, estou usando a Bíblia Almeida. Se você tiver, você pode ler na sua. Se você quiser aqui olhar, você olhe para cá, em nome do Cristo. Colossenses 1:13 ao versículo 18, o destino da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, né, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e é para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito, o primeiro de entre os mortos. Foi o primeiro que ressuscitou, para em todas as coisas ter primazia. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser curvar aí a sua cabeça, você pode curvar, mas se você não quiser, pode ficar. Isso. Senhor Jesus, tua glória enche a terra, tua glória enche as nossas vidas, tua glória nos traz a paz. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se reúne aqui, por aqueles que não puderam estar conosco esta manhã, que estão em casa, ou no trabalho, ou em alguma atividade, por esta audiência, Senhor, das nossas rádios, pelos Facebook, pelo YouTube, pelos aplicativos. Meu Deus, usa a minha vida para falar ao teu povo, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Deus, estou aqui, usa a boca de quem fala, mas também usa os ouvidos de quem ouve, porque se o Senhor não inclinar, não desobstruir os ouvidos, em vão será a nossa pregação. Deus, fala-nos em nome do Cristo vivo, e o povo bendito do Pai digam todos amém, 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 amém e amém. Quero ver você dar-lhe um lindo louvor a Deus. Aplauso.
Obrigado, obrigado, obrigado a todos os santos. O destino da igreja. Nós vamos dividir esse tema em 3. Vamos começar hoje, né? Vamos dar continuidade logo mais, depois no próximo domingo, e assim sucessivamente, sempre aos domingos. Nós vamos tratar de assuntos: igreja antes da fundação do mundo, igreja no mundo, e igreja na pátria celestial. Então esses são os 3 aspectos que nós vamos conversar durante esse mês de outubro. O nosso destino já está ordenado por Deus. Quem sabe disso? Quando eu falo de destino, eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de destino aonde eu vou morar, o carro que eu vou comprar, a mulher que eu vou casar, o homem que você vai casar, quantos filhos você vai ter. Não, isso é isso são atos de sabedoria. Quando Deus preparou o nosso destino, Ele foi bem claro no que Ele quis dizer sobre esse destino. E hoje nós vamos abordar sobre igreja antes da fundação do mundo, ou seja, a igreja, o povo de Deus, que Deus conhecia de antemão. Então aqui nesse capítulo de Colossenses, no versículos 13 ao 18, nós abordamos sobre, no versículo 16, que nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo foram criadas todas as coisas, as nos céus. Então diz que as coisas do céu foi criada por Ele, e as coisas que estão sobre a terra foi criada por Ele. As coisas que são visíveis foi Ele quem criou, e as coisas que são invisíveis. O que mais? Diz que aí ele começa a enumerar o que são invisíveis e que são visíveis. Ele diz soberanias, depois ele diz principados, depois ele diz potestades. Então diz que tudo foi criado por meio dele e é para ele. Isto é a ação do nosso Deus. Para mim, quando eu tenho essa compreensão do tamanho do poder que o nosso Deus tem, do total controle e governo do céu, da terra e debaixo da terra, quando você percebe que tudo foi criado, tudo foi, pensa em, essa palavra tudo, é tudo, tudo aqui é tudo, diga, é tudo. Diz que até o assolador, Deus criou para quê? Para assolar. Ele diz que eu criei o assolador para assolar. Então não existe, no contexto da criação, do desígnio de Deus, do propósito de Deus, do poder de Deus, não existe algo que vá surpreender Deus. Igreja antes da fundação do mundo. Quem é que Paulo explicou isto? Muito claro no texto que nós vamos agora passar, que é para Romanos, capítulo de número 8. Então aqui nós vamos ver alguns aspectos muito fortes que vai gerar no nosso coração uma paz, porque ele já começa dizendo no versículo 28, olha o que ele começa dizendo, Romanos 8, 28, é o primeiro versículo até o 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você veja aí o destino da igreja. Você veja aí um Deus que absolutamente poderosíssimo, controlador do céu, governador do céu, governador da terra, governador debaixo da terra, que criou as coisas que você vê e criou as coisas que a gente não vê. Ele traça aqui um destino exato para a igreja. Esse texto aqui é maravilhoso. Primeiro, no 28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados, né? Que amam e são chamados. Então diz que nós fomos chamados. É como a gente que estudou, pelo menos no passado era assim, não sei se hoje é assim. A professora vinha com uma pranchetazinha com o nome. Quem lembra disso? Maria Antonieta Godofreda, presente. Maria da Cisporina da Conceição, presente. Pedro Inácio, presente. Então havia uma chamada, e as pessoas que estavam presentes diziam: presente. Então Deus também tem isto. Deus tem uma lista. Ele chama essa lista de nome inscrito no livro da vida. Nome escrito no livro da vida. Então, ele tem essa prancheta em mão. Ninguém pode dizer presente sem falar o nome da pessoa. Às vezes tinha alguns nervosinhos na sala, né? Que está falando o nome de uma pessoa e ele não falou nem o dele, já está dizendo: estou aqui, tia. Quem lembra disso? Estou aqui, tia. Pensando que ela vai esquecer. Quem está registrado, a tia não esquece. Quanto mais Papai Deus. Estas mensagens, irmãos, ela tem que gerar em nós. Eu sei que é difícil, porque eu, como pastor, há quase 30 anos, é dificílimo para mim, sabe, descansar, né? Tudo coopera, chamado segundo o propósito, é difícil demais. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu passo, sabe, uma aflição, uma agonia, para poder me encaixar nisto aqui. Eu sei que é difícil para você também, para a gente ficar tranquilo. Diz que a palavra de Deus diz que no versículo 29, põe lá, irmão: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para que ele predestinou? Para serem conformes. Então, quando ele me pôs aqui na terra, a minha imagem não era a imagem de Cristo. Quando eu estava lá, sim, com ele. Mas quando ele me pôs aqui, por causa da danificação que fez Adão e Eva, a nossa imagem foi prejudicada. A nossa imagem foi mudada. Não é que Deus mudou. Nós, como igreja, nós não conseguíamos ver, mesmo sendo igreja, sem o conhecimento, nós não conseguíamos ver que nós estamos aqui para sermos conformes à imagem. Então nós estamos aqui para sermos conforme a imagem. Então diz que ele predestinou para sermos a imagem do seu Filho.
a fim de que ele seja o primeiro, primogênito entre muitos. Então diz que então ele já predestinou a gente para sermos irmãos, filhos de Deus. Então, mas isto é difícil demais. Eu não estou te dizendo que é fácil. Muita gente, eu sei que se desarma, se escorrega. Para mergulhar nisto aqui é coisa muito difícil. Você viver um momento e você, meu Deus, isso vai cooperar. Parece que eu tô com, parece a minha imagem aqui hoje, parece a imagem de um derrotado, de um fracassado, de um doente, de um mendigo. Eu não tenho a imagem. Às vezes nós temos essa ideia que a nossa imagem é assim, de derrotado, de mendigo, de fracassado, porque isto aqui tem que entrar na nossa mente. Este desígnio de Deus, esse destino que Deus traçou para a sua igreja, você tem que aceitar. Eu tenho que aceitar isto, irmão. Pastor, mas não é fácil. Como é que eu vou acreditar que Ele me conheceu de antemão? Porque aqui no versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão. Antemão, o que é antemão? É antes da mão? Atrás da mão? Está falando de mão? Antemão, pelo menos o dicionário, ele diz que de um modo antecipado, diz que de uma maneira prévia, diz que antecipadamente. Então diz que de antemão, antecipadamente. Então a nossa origem não é aqui. Eu sei que eu sou mais velho do que a pedra. Eu não tenho 61 anos. Eu sou mais velho do que a pedra. E você é mais velho do que a pedra, irmão. Você tem a idade que Deus criou os espíritos. Quando ele diz, Ele criou as coisas invisíveis, Ele criou você. Quando Ele cria o invisível, porque Deus é Deus invisível. Mas o que Ele quis? Ele quis que o homem saísse de um estágio invisível e se tornasse um estágio visível. Por isso que o nosso reinado vai ser visível. Nós vamos ver Jesus, nós vamos ver Paulo, vamos ver os anjos, os arcanjos, vamos ver tudo aquilo que hoje é limitado para a nossa visão. Mas isso, irmãos, é uma questão de dedicação, uma questão de lutar contra tua natureza, a minha natureza. Não é fácil não, irmãos. Eu vou te dizer que não é fácil você acreditar que o teu destino para a salvação, dado por Deus, está seguro na mão daquele que te deu a salvação. Por isso que ele disse, da minha mão, ninguém as arrebatará. Então, antemão, olha o que ele falou em Atos 22, 14. Atos 22, 14, ele disse assim, Atos 22, 14, então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu. Se Ananias falando para Paulo, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade. Então, diz, Ananias dá uma notícia boa para o apóstolo Paulo. Paulo, Deus te escolheu de antemão. Mas você está fazendo uma coisa, não são obras de Deus, você está fazendo obra da carne, você está seguindo a tua carne, está seguindo os teus pensamentos, está seguindo a tua lógica, você está seguindo uma religião. Então diz que ele fala, Paulo, Deus
dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Aí, irmã Nara, e vereis o justo, por isso que nós pregamos o apóstolo Paulo. Quem é que viu o justo? E vereis o justo. Quem é que vai ouvir quem é que ouviu da própria boca do justo? E vereis o justo e ouvireis uma voz da sua própria boca. Ananias está falando, olha, Deus te escolheu, Jesus vai te aparecer, você vai ouvir uma voz da própria boca de Jesus, para que você fale disso, escreva isso, publique isto, e a igreja de Cristo possa viver isto. Então diz, e vereis o justo, e ouvireis uma voz da sua própria. Então diz que o próprio Cristo, você já leu isto, você sabe que Cristo apareceu para Paulo? Diz que o próprio Cristo aparece várias vezes. Em Atos, ele diz que ele foi arrebatado, e aos Coríntios ele escreve dizendo sobre esse arrebatamento, no capítulo 12, ele fala sobre isso. Então esse destino da igreja antes é seguro. Uma igreja que conhece isso, que ela é de Deus, ela não tem demônio. A igreja de Cristo não tem demônio, irmão. A igreja de Cristo, ela não precisa de mão do pastor na cabeça para tirar demônio, ela não precisa. Uma vez recebendo a palavra, e você sabe que quando você recebe a palavra, é o Espírito, a palavra, ela é um Espírito, você recebe a palavra, é o Espírito que você está recebendo. Esse Espírito passa a controlar a nossa vida. É Ele que nos guiará, diz o livro de João, Ele nos guiará a toda a verdade, Ele não falará de si mesmo. Quando Ele vier, Ele vai te convencer. Olha o papel. Então existe um destino, existe um projeto, que Deus não está fazendo nada agora. Se você está aqui hoje, não é porque 10 anos atrás, 15 anos atrás, você aceitou Jesus, se batizou nas águas 5 vezes, nada disso tem valor. A pessoa pode se batizar 1 milhão de vezes, se o nome dela não estiver escrito no livro da vida, ela não vai ser chamado, vai ser mais um daqueles que vai ouvir, eu nunca te conheci, aparta de mim, você que fica mentindo. Pode se batizar nas águas e viver mentindo? Que adianta você se batizar nas águas e viver mentindo? Que adianta você jejuar e viver mentindo? A mentira não procede de Deus. Jesus é a verdade. Jesus é o autor da verdade. Jesus é a verdade. Se você quer saber se realmente, de fato, Jesus faz parte da sua vida, a verdade tem que estar nos teus lábios. Não interessa quem goste, a verdade tem que ser o teu guia, a verdade tem que estar na tua boca, que se você tiver a verdade na tua boca, quer dizer que Cristo está na tua vida, e tu estás salvo. Nosso destino já está ordenado por Deus. Diga, o meu destino já está ordenado por Deus. Então diz aqui, olha Romanos 9, irmão, põe lá, 22 ao 24, Romanos 9, 22, está dando para ouvir bem aí atrás? Está dando? 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para quê? Então, há destinos e destinos. Há uns que é preparados para onde? E onde estão essa gente, pastor? Tomara que não esteja nenhum aqui dentro. Tomara que não. Tomara que não esteja ninguém que está me vendo ou me ouvindo, não seja nenhum desses. Mas diz que são vasos de ira,
já foram preparados. Quando que esses vasos foram preparados, irmão? Lá no dia do plano de Deus, no dia que Deus falou: vou criar visível, vou criar invisível, vou criar soberania, vou criar principados, vou criar potestade, vou criar tudo, eu quero criar. Ele quer criar, ele te escolheu, ele te separou, ele te nomeou. Você tem que estar aí, seguir a tua vida sempre dizendo glórias a Deus. E pastor, mas a minha luta não é fácil, e a tua luta não é fácil, e a dos outros? Tu já pensaste que você não é só você que se parece com a Madre Teresa de Calcutá? Todo mundo tem os seus problemas. Sabe que tem gente que acha que só é aquela pessoa que tem um problema. Quando você vai falar dos teus, a pessoa não está nem aí. Já reparou isso? A pessoa te marca nos teus ouvidos, problema. Quando você fala, estou passando essa luta, ela, o jogo ontem, quando foi o jogo ontem? Já mudou o papo. Essa é uma mensagem que é a igreja no mundo, né? Suportou com muita longanimidade o vaso dele preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos, plural, de misericórdia, para a glória preparou, de que? Para a sua glória preparou, quando? Também lá. Mas o Senhor vai me jogar lá para baixo, para ser vaso de glória? Sim. E o outro? Perdição? Mas não pode, Senhor. Você imagina no céu assim. As pessoas fazem isso com Deus aqui. Eles dizem que Deus não pode escolher. Não, a salvação é para todos. Quem aceitar é salvo, quem não aceitar é salvo. Que carne vai aceitar? Jesus falou: não fosse vocês que me escolhestes a mim, eu vos escolhi. Você estava morto no delito e pecado, eu te dei vida. Você não compreendia, era o inimigo, eu te aproximei. Não depende de quem corre, nem de quem faz, de Deus de usar a misericórdia. Ele começou a boa obra e Ele termina. A nossa identidade está segura. Nós recebemos um corpo de carne e sangue e ossos e tendões, mas a nossa identidade está lá atrás, com o papai. Aqui é uma carne, é uma capa, é um véu. Você vê que quantos olhavam para Jesus e diziam: esse é Deus? Quase nenhum. As pessoas te olham e dizem: não é crente coisa nenhuma. Eles falavam de Jesus, isso fala para você? É crente nada. Jesus é crente nada. Jesus, olha o que ele fez, pegou o chicote e bateu nos outros, derrubou o ganha-pão das pessoas. Que homem santo ruim é esse? Não aceito esse. Santo não pode, santo tem que aceitar tudo, tem que aceitar a mentira, tem que soltar o aborto, aceitar a corrupção, aceitar o homossexualismo, o lesbianismo, a ideologia de gênero, a liberação das drogas. O santo tem que tolerar tudo. Não! Nós aceitamos o que a Bíblia aceita, e nós reprovamos o que a Bíblia reprova. Pecado desde o começo do mundo é pecado, até terminar o mundo será pecado. Não mudou, não tem que reformular a Bíblia, não. Quem é de Deus, quem tem o seu destino, nome no livro da vida, está credenciado, está passando por uma escola de transformação. Dá valor a esta palavra e esta casa. Aqui estamos transformando, estamos todos sendo transformados à imagem de seu Filho, com o corpo ainda cheio de debilidades. Quem tem o corpo debilitado? Não, pastor, eu não sou doente, não tenho nenhuma doença. Não estou falando de doença, estou falando de debilidades, estou falando de obras da carne. O corpo é carregado, o corpo está inflamado, não tem como
Mesmo que você aprenda tudo que é difícil, nós aprendemos tudo sobre Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus, mesmo que Deus te leve lá no paraíso e você volte de novo, e depois te leve de novo, tua carne vai continuar, porque é de Paulo, foi lá em cima e voltou, e continuou sendo a carne de Paulo. A carne não foi afetada, a carne não foi transformada, a nossa carne nunca será transformada, mas nós temos que aceitar que nós temos um destino. Eu tenho um destino, eu sou de Deus, a minha origem é em Deus, eu não preciso me preocupar com nada, a não ser em fazer a vontade de Deus, e as coisas vão chegar para mim. Se eu andar na luz, eu não tropeço. Nossos tropeços são as nossas problemáticas. Quem está em dívida e não pode pagar? Tropeço. Carne. Vontade de ter o que não pode ter ainda. Possuir o que não precisa. Comprar coisas que já tem. Acumular. Às vezes eu olho o meu armário e falo, eu estou com tanta camisa aqui, pô, eu tenho um corpo. Tirar essas camisas aí, dá para quem precisa. Então a gente quer acumular. Passa, irmão, para a gente caminhar, que a gente vai para a ceia do Senhor. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentis. Assim como também diz, já está bom até aí mesmo, né? É do 24, né? Volta um pouquinho para trás, para o 23. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia, para a glória preparou de antemão, de uma maneira prévia. Nós só estamos... Irmão, aceite o teu destino. Você não tem mais nada a ver, olha para cá, todo mundo por favor, você não tem nada mais a ver com o diabo, você não tem mais nada a ver com pecado, você não tem mais nada a ver com samba, com carnaval, você não tem mais nada a ver com maconha, com cerveja, com cocaína, você não tem mais nada a ver com droga, você não tem mais nada a ver com mentiras, você não tem mais nada a ver com essas coisas. Aceita o teu destino, viva isto. É tão bom quando a gente sabemos por que estamos aqui. Então ele diz que para a glória preparou de antemão, antecipadamente. Pastor, então, tem muitos que dizem assim, então Deus seria injusto. Irmãos, o que você leu comigo ali? Diz que ele preparou uns para a ira, no 22, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, versículo 22, olha lá. Quem preparou? Ele pode? São poucos irmãos em Cristo que dizem que Deus é Deus, os outros dizem que o homem que é Deus. Quando você diz que ele não pode, não, a salvação é oportunidade, sabe? Vai, se não, você lembra aquela passagem do paralítico no tanque? Que oportunidade aquele homem tinha? Diga para mim, nenhuma. Então não é oportunidade, é eleição. Jesus passou ali exclusivamente por ele. Jesus passa na porta de um sepulcro, de um cemitério onde tinha um endemoniado, por causa de um eleito. Jesus vai lá num tanque pegar água por causa de uma eleita. Nada é por acaso. Aonde tiver um eleito, a palavra vai lá. A palavra vai lá. A palavra vai. Eu não posso ir, você não pode ir, mas a palavra pode ir. Paulo falou, eu estou preso, mas a palavra não está algemada. Vamos semear para a palavra correr. A palavra tem que correr, de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, rico, pobre, negro, branco, ladrão, bandido, mentirosos, adúlteros, cachaceiros, qualquer coisa, não importa. Tais fostes alguns de vós, mas ele te lavou,
Lavou ou não lavou? Não é banho de água, é lavar na mente. A identidade única e verdadeira que nós deveríamos andar para lá e para cá nela, quando nós ouvimos isto, ela é ativada. A irmã testemunhou ontem aqui, a irmã Silvia, do período de depressão, de angústia, de ansiedade, de crise, quando ela começou a receber a palavra de Deus, a palavra começou a destruir as fortalezas que estavam na mente, que dizia, você é doente, e vinha a palavra, você é curada, você não vai conseguir vencer, você vai viver dependente desses medicamentos. A palavra dizia, não, pelas minhas pisaduras você está sarado. A palavra faz a transformação na mente, irmãos. Eu creio nisto. Tem ali a irmã Kátia também. A irmã chegou aqui, não ria e não chorava. A gente, como ser humano, a gente tem que rir e chorar. E Deus, a palavra de Deus mostrou para ela, como diz o Colossenses, te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, na luz. Está limpando. Pastor, mas às vezes ainda vem Estava indo para a Paciência, conversando com a minha filha, no carro. Eu falei para ela, às vezes eu estou dirigindo, quando eu estou assim um pouco correndo, aí me dá um medo. Eu nunca falei para minha esposa isso. Me dá um medo, me dá vontade de parar o carro, encostar o carro e chamar alguém para levar o carro. Essa é uma batalha que todo mundo tem, irmãos. Você está conduzindo a sua vida, às vezes dá um medo. Te dá um medo. O que eu faço? Não sei o que eu vou fazer. Aí eu escuto uma voz. Tem bom ânimo. Vai em frente. Não deixe a doença voltar. Porque a gente permite que a doença volte. Porque todos os dias quem já sofreu, como eu já sofri, de crise, de pânico, de fobias. Pô, irmão, você está diante de uma pessoa que passou pelos dobrados da vida. Não foi chazinho, não foi remedinho debaixo da língua, não foi posição de Buda, não foi palitinho queimando aquela fumacinha e respirando. Exclusivamente o recado que veio da minha terra, da minha pátria celestial, que me acordou. Você aqui, você recebe um recado que vem lá da pátria celestial para acordar o homem espiritual que está aí. Ela não sabia, eu não sabia, ele não sabia. Mas nós tínhamos aqui dentro um homem espiritual aqui dormindo, encolhido igual criança. Você vê que as pessoas fazem regressão. Quem sabe que tem igreja que faz regressão? Faz um tal de um encontro com Deus. A pessoa está 20 anos na igreja, vai se encontrar com Deus todo não sei quando. Então aí fica lá na regressão, sabe? Não precisa de regressão. A palavra que vem lá da tua cidade. Por isso que Jesus falou que aquele que ouviu, né? Ele não vai seguir outros, porque ele reconhece a voz. Não vai seguir o lobo. Uma vez ouviu a voz do papai, a voz do lobo vai ser só uma voz que não vai te levar nunca mais. Nunca. Você já sofreu demais, eu já sofri demais ouvindo a voz do lobo. Hoje é a voz da nossa cidade. Diga, a voz da minha cidade. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Teu Espírito está em nós. Teu Espírito mora em nós. Tudo isto que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Deus. Não é de mim,
não é por boas obras, é por decreto. E não é o decreto depois do meu nascimento, é um decreto antes. Somos salvos. Diz a palavra que o Cordeiro já havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Está escrito isso. Nada aconteceu por um acaso. Tudo que aconteceu e vai acontecer, porque está escrito. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Assim disse o Espírito. Essa foi a vontade do Senhor. Aleluia! Bem forte, irmão. Quero ver se você recebeu essa palavra.